A paz do Senhor. Boa tarde para todos. A paz do Senhor. Bem, estamos no domingo de Páscoa, onde sabemos que comemoramos um importante momento, né? Eu até deixei no status aí para você depois ler 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, tá? Aí você dá uma lida para que você entenda, porque eu não tenho nada contra você dar ovo de Páscoa, receber ovo de Páscoa, só que esse não é o sentido da Páscoa, né? Então você que de repente está aí, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Então isso é só para que vocês tenham aí a ciência qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Quando eu falo verdadeiro sentido, a quem você festeja? O ovo de Páscoa, o coelhinho ou a Cristo? Mas, tirando essa parte que é muito importante, eu digo para você que é de suma importância como o ar que respiramos. Eu queria trazer também uma perspectiva para você hoje. Eu sei que tem pessoas que têm passado por dias maus. Nós sabemos que não está sendo fácil para quem realmente professa a fé em Cristo, né? Para quem segue Yeshua, sabe que o negócio está estranho, principalmente quando você é uma pessoa que faz a vontade dele e não concorda com as outras coisas. Porque justamente tomar o seu à força é isso. Você lutar contra as suas próprias vontades, seus desejos, né? A famosa concupiscência da carne, né? Então, você fazer o que é necessário. E aqui no Minha Família nas Mãos de Deus, no Instagram, não seria diferente quando a gente falasse alguma coisa. É que nem lá no canal. De repente, você no canal, mais tarde eu estarei colocando essa transmissão também lá no canal. De repente você acha que isso não tem nada a ver, mas deveria raciocinar bem, buscar bastante a verdadeiro sentido da palavra de Deus, o verdadeiro sentido de Páscoa, o verdadeiro sentido do Evangelho, o que Cristo veio trazer de mensagem, qual foi a vontade dele, a boa, perfeita e agradável, qual foi o pensamento que Deus tem sobre nós, né? Pensamentos de bem, de paz, para dar o fim que assim Ele quer, não o que nós fazemos, não aquilo que nós digamos que professamos, né? Porque nessa rede de intrigas que se tornou as redes sociais, como assim rede de intrigas, né? De repente você que está assistindo, pô, rede de intrigas, pastor, então está tendo briga? Não, inconscientemente há uma disputa. Então a Bíblia fala que surgiriam falsos cristos. Quando você começa a tentar chamar muita atenção para você, você está tentando assumir o papel de quem? A ele
toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi Ele que morreu por mim na cruz. Foi Ele que ressuscitou. É Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que vai vir buscar a sua noiva. E é Ele, o Cristo, Yeshua, que vai fazer toda a diferença na vida daquele que crê e o segue e principalmente o obedece. Obediência não é fazer bonitinho. Fazer bonitinho é fácil. Obediência é muito mais do que isso. Então vamos lá. Para que você entenda uma coisa, como é o reino de Deus. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Não estamos na Páscoa? Não estamos na Páscoa? Então, vou te passar uma visão de reino. Talvez você não entenda ainda o que é reino. Talvez você não entenda o comportamento do reino de Cristo e o reino das trevas. Talvez você não entenda o comportamento de muitas pessoas. Pessoas que de repente poderiam estar fazendo alguma coisa a mais. Mas eu acho que... eu vou falar, eu acho que eu não posso dar certeza pelos outros. Por mim eu sei qual é a minha certeza. Aí é problema da pessoa. Mas pastor, tem que ser sim, sim, não. Não. Cabeça dos outros é terra que ninguém anda. Só Deus pode investigar isso aí e tirar toda a certeza. Entendeu? Então, eu sei que tem coisas que ficam muito nítidas. Então vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Lucas capítulo 10, versículo 30. Não acabei ainda. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Se você desce de Jerusalém, da cidade santa, de um local a qual você está ligado a Deus, um local de, vamos botar assim, que aqui quando a gente fala, esse início desse texto, está falando que você está ligado realmente a Deus, você estava dentro do aprisco. Mas desce para onde? Para Jericó. Jericó não é uma terra, ou melhor dizendo, uma cidade a qual Deus destruiu por idolatria e outras coisas mais que eram praticadas lá, e não quis que pegasse despojos, ainda mandou não morar e destruir tudo, não morar naquele local. E aí? Esse homem está saindo da cidade santa, ele está saindo do local ótimo de se ficar, um local onde ele teria perspectiva de todas as coisas boas e ainda conseguiria discernir o que é ruim. E ele está saindo dali para Jericó. De repente você, lendo o texto, não se atentou para essas coisas. Então vamos seguir. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Preste atenção. Ele caiu na mão de quem? Salteadores. Salteadores seriam ladrões. Aqui nesse texto, salteadores, se você for trazer isso, esmiuçar para o seu entendimento espiritual, são os demônios. Os demônios, eles tomam ali essa posição e caiu nas mãos dos salteadores. Ou seja, os demônios, eles pegaram aquele homem que saiu da presença do aprisco e resolveu ir para Jericó, cidade de prostituição, idolatria, cidade de destruição, onde não haveria nada de bom naquele local. E ele desce de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos dos salteadores, ou seja, os demônios os atacam, os quais os despojaram, espancando, retiraram, deixando meio morto. Quando você não está na presença de Deus, você sai da presença de Deus, ou você está na presença de Deus e você começa a tomar uma trilha,
Satanás, quando te ataca, ele não te deixa com coisas boas, não. Ele tira a tua perspectiva, ele tira a tua visão, ele rouba os seus sonhos, ele mata os seus sentimentos, ele destrói aquilo que você estava construindo e te deixa arriado no meio do caminho. Tu já reparou quando a pessoa ela desvia, ela fica numa condição tipo que meio que ela o tempo todo duvida e ela fica meio assim esquisita, como tivesse em meio que transe. Ela até entende as coisas, mas fica uma hora fica mais ou menos, outra hora ela tá meio perdida naquilo tudo. Dessa forma, Satanás ele entra para destruir todas as tuas perspectivas. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Sacerdote, quem seria? Um homem de Deus, supostamente. Alguém que deveria estar ali para socorrer essa pessoa que desviou-se do caminho, foi atacada, né, pelos demônios, mas por algum motivo ele achou-se por bem passar a distância, ou seja, não vou me intrometer nessa luta. Ele está assim, eu vou entrar nesse vento, Jeová não quer. Bem por aí. Vamos lá, versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, agora um levita. O que seria um levita? Um adorador. Seria alguém que adorasse a Deus verdadeiramente, supostamente, segundo aquele momento ali, aquela situação. Mas essa pessoa era tão santo que a santidade dele o eximiu, ou melhor dizendo, evitou de estar ajudando. Ou seja, ele achou que não deveria estar indo ali. Não, melhor não botar a mão, melhor não me intrometer. Não, eu vou me sujar, vou me contaminar. O mais engraçado de tudo isso, que não se fala de pessoas leigas, né? Fala de pessoas com conhecimento, com uma certa visão. Então vamos lá. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Sentiu a sua dor. Quem é esse samaritano para você? Porque, veja bem, a graça, ela foi estendida. Até então era só para os judeus. Ela foi estendida. Quem é esse samaritano na tua vida ou na minha vida? Quem é esse samaritano que socorreu esse homem? Quem é esse samaritano que socorreu esse judeu caído? E visando que Samaria era uma mistura de povos, os judeus não gostavam de samaritanos porque achavam o povo impuro. Mas, vamos lá. Quem é esse samaritano? Esse samaritano é Jesus. O próprio Deus. É o único que pode te socorrer quando você está passando por uma situação de aperto. Quando você olha para todas as coisas e tudo ao teu redor não muda. Você chora, você clama, você suplica, você faz propósito, você vai à igreja, mas parece que as pessoas não estão nem aí para você. A sua dor parece que não importa para os outros. A justiça do homem parece que não faz nada. Os ataques não cessam. E dá a impressão que Deus não vai chegar em teu socorro. Mas está aqui. Ele chega assim. Ele chega, e ele não chega tarde, ele chega no momento certo.
Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Olha só. Lhe dando, aí, lhe orando, lhe ungindo. Melhor dizendo, lhe dando o melhor. Porque quando o Senhor Jesus Cristo, ele entra na sua vida para te socorrer, ele além de te limpar, ele te unge com a presença do Espírito Santo. E como é que você é lavado? Como é que você é limpo? Pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Pela aliança, a renovação desta aliança, uma nova aliança, na cruz do Calvário. Entende isso? Versículo 35. Versículo 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Cristo nunca te deixa só. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim. Ele limpa as nossas feridas. Ele sara. Ele retira os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Ensina-nos aonde nós devemos estar e como devemos estar. Ele nos leva para um lugar de socorro. Local de socorro. Local de socorro. Onde somente Deus pode mexer. Aonde somente Deus pode tocar. Você, meu irmão, você, minha irmã, são pessoas que têm a mesma condição. Cristo falou que prodígios maiores nós faríamos. Por que é que você não faz? Por que é que você acredita, de repente, que não há condição de ser feito? Não, ele está errado, ela está errada, eles estão em pecado. Todos pecaram. Todos. Preste atenção. Se não pecarmos ou se não estamos vivendo, tá? Porque não é o pecado que você praticava antes da conversão. Pecados cotidianos todos nós temos. Então todos pecam, todos os dias. De glória em glória, de fé em fé, é cada dia vencendo você mesmo, tomando o céu à força. Agora você, de repente, achar que você, depois que você está em Cristo, você se tornou perfeito, já está pecando. Já está pecando. Porque verdadeiramente não tem como você se tornar perfeito. Tem como você buscar a perfeição. Tem como você buscar a Cristo. Vamos lá. Versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Presta bem atenção. Qual foi a ordem que Jesus ele deu? Estive doente, não me visitaste. Estive preso, lembra? Estive nu, estive com fome, sede. Lembra? Ele falando isso. Aí perguntaram a ele quando? Toda vez que você deixa de fazer algo por aquele que necessita e começa, preste bem atenção, aqueles que não cuidam da sua família, ou seja, dos que estão próximos a você, negou a fé. Começa dentro de casa. Depois se estende para a igreja e depois se estende
para os fora da igreja. Sempre você não pode deixar de cuidar dos que são irmão na fé. Começa dentro de casa. É fácil? Não, que cada pessoa pensa de um jeito diferente. Mas tendes a mentalidade de Cristo, para que possais ser unidade em Cristo. Não há como você ser diferente. Esse é a visão de reino. A visão de reino não são bandeiras. A visão de reino não são placas. Totalmente diferente. Senão a gente começa agora a debater um com o outro. Aí um sabe mais do que o outro. Não é esse o propósito do reino. O propósito do reino não é esse. O propósito do reino é socorrer, é amar, é perdoar, é estar disposto a estar fazendo o ID, é estar disposto a obedecer, é estar disposto a perdoar, é estar disposto, mesmo quando você tem 10 diplomas debaixo do braço, reconhecer que você está errado e abaixar a cabeça. Naquele momento, pedir perdão. O nome disso é humildade. Porque se você fizer isso só em base de troca, é jogo de interesse. Mas quando você faz de coração, tu está em Cristo. Tu está em Cristo. Tu é nova criatura. Está modificado. Aquilo que você conhece não é mais aquilo que você se baseia, mas a sua base é Cristo. A sua base é Ele, o grande eu sou. E é daí que você tira todo o teu discernimento, porque Ele te dá através do Espírito Santo. E você não se estriba na sua própria sabedoria, porque você está confiante naquilo que Ele te dá, na porção diária. Pare e analise. Esse homem aqui, ele falou, né, que quando ele retornasse, no versículo 35, que ele pagaria de volta. Cristo não falou que se você der um copo de água fria a um dos pequeninos dele, receberia várias vezes mais? Analise isso. O próprio Deus citou como Ele faria, o que Ele faria, como é a visão de reino, o ataque, como tem que tratar e o que tem que fazer e qual é a expectativa daquele que faz. Qual é a expectativa? E a devida recompensa no final de tudo. Aonde está? Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Deus, ele dá infinitamente mais do que pedimos. Ele nunca dá igualzinho. Isso quer dizer, se pedimos, imagina quando nós damos. O que foi que Cristo falou? Melhor, mais gracioso dar do que receber. É bem melhor. Ou seja, abundantemente mais você recebe do que quando você só faz jogo de troca. Afinal de contas, Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Ele, como pão vivo, o vinho, se deu na cruz do Calvário. Ele veio e pereceu
para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse vida eterna. Mas ele não está morto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E depois ainda passou 40 dias aqui, fortalecendo a igreja, para que eles continuassem até o seu retorno. E você? Entendeu a mensagem de Cristo? Pescou o que é Páscoa? Teve a visão do reino e do ataque das trevas? Entendeu o como você tem que tratar e o que é que Deus te propõe? Porque Deus, ele é galardoador e ele propõe te dar um retorno de tudo aquilo que você aplica de boa vontade. E de boa vontade, quando eu falo, é com fé e com amor. E ligado numa coisa que eu te falar. O amor é o ágape. Não é amor fraterno, não. Nem a caridade. O amor ágape, ele perdoa, ele vai suportar, ele não é fingido, não é interesseiro. Então, se você estiver numa dessas 4 classes aqui, dentro da igreja, vivendo em uma dessas classes aqui, contrárias ao que eu acabei de falar, está na hora de você começar a se converter e entender o que é a Páscoa. Viva Cristo, viva a fé, carregue a mensagem da cruz até o dia que ele voltar. Amém? Graça e paz. Um beijo no coração de todos. Sou o pastor Alexandre Damasio, pastor missionário daqui do Minha Família nas Mãos de Deus. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.